Deu certo, boa tarde, boa tarde. Tivemos um pequeno problema técnico, mas nada que ter desenvolvido as skills da nova advocacia não faça com que a gente inicie, né? Estou vendo aqui, deu certo. Enfim, hoje os aparelhos estão esquisitos e a gente trabalha com eles mesmo assim. Vamos lá. Então, Fernanda Ferreira aqui com vocês, pronta para iniciar a palestra sobre as habilidades da nova advocacia. Eu sou Fernanda Ferreira, hoje é palestrante com vocês, sou presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória Forense e a presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Francisco Morato. Quero agradecer a presença de todos, na pessoa do nosso presidente, o Dr. Anderson Fábio dos Santos, e agradecer em nome dele a toda a diretoria, né? Na pessoa dele, a toda a diretoria. Gente, vamos lá. Quando a gente observa a advocacia, ela vem num crescente, né? Num desenvolver crescente de atuação. E aí ela vem requisitando dos advogados formas, maneiras, métodos de gerir os seus escritórios que antigamente não era tão requisitado, antigamente não era tão solicitado. E aí a gente observa que toda vez que você precisa Aí a gente observa que toda vez que você precisa desenvolver... não era tão requisitado. Eu estou só conferindo aqui o áudio e tudo. A gente observa que toda vez que você precisava desenvolver, né, a sua advocacia, você tinha ali um manual, uma forma de fazer. Bastava que você fosse tecnicamente competente, que você teria ali condições nítidas, né, de ter pessoas te contratando. Hoje, nós somos 1.300.000 advogados no país, o que não é muito, se você considerar que a população atual do país é em torno de 240 milhões, né, de pessoas. Então, assim, não é muito proporcionalmente falando. Mas o mercado faz com que a gente tenha a impressão de que há uma saturação em relação, né, às contratações, em relação à advocacia em si. Quando na verdade não é. O mercado está fazendo um movimento e esse movimento é um movimento de profissionalização. Mas não profissionalização da técnica, porque isso é elementar. Você tem que sair, são mais de 3.000 cursos de direito atuais abertos no país. E a OAB e várias entidades vêm brigando, né, para a diminuição desse número de faculdades que estão formando por aí. Então, assim, proporcionalmente falando, o mercado não está saturado para a advocacia, ao contrário, o mercado está cada vez mais em ebulição, cada vez mais requisitando profissionais. Porém, o que a gente precisa hoje são de profissionais que estejam antenados à nova advocacia. E aí, quando eu falo a nova advocacia, o doutor, a doutora que já tem 10 anos de mercado, que já tem uma carteira razoável, saiba que é para você essa palestra. Não é somente para aquele acadêmico de direito, para aquele jovem advogado que acabou de sair, né, da faculdade, pegou a OAB agora. Não, essa palestra é para aquele profissional que pensa em desistir todos os dias, porque se torna inviável advogar, porque para ele o mercado está pesado, o cliente não paga consulta, ele não se sente valorizado enquanto classe, né? Então esse advogado precisa hoje resgatar o ânimo, precisa hoje identificar qual que é o seu perfil, para que ele possa entrar no movimento, para que ele possa entrar, eu digo assim, quando eu jogava capoeira, na minha cabeça, eu era a melhor capoeirista do país. Por quê? Porque eu ficava ali de fora olhando, ali na roda, olhando e batendo palma e cantando as canções, e eu ficava vendo os movimentos e eu achava que era perfeito, eu achava que eu sabia fazer aquilo.
Quando raramente eu me dispunha a entrar na roda, eu percebia que assim a prática é totalmente diferente da realidade. A prática, ela é assim devastadora se você não tiver com as skills, as habilidades concernentes, conferentes, competentes àquilo que você vai fazer. Então, sim, a gente pode agora, por exemplo, falar a advocacia, ela está saturada. Mas eu te digo, hoje você tem o direito digital, antes não tinha. Hoje você tem o direito dentro do direito digital, você tem a herança, o inventário da rede social do morto. Coisa que não existia. É uma especificidade tão mínima, mas é um nicho de mercado. É um ponto onde você pode se desempenhar, onde você pode trabalhar, onde você pode conseguir fazer o seu nome para crescer. Hoje você tem, por exemplo, dentro dos planos de saúde, as questões que vão se especializando em determinados planos de saúde. Hoje você tem as grandes bancas, os escritórios boutiques. E como é que esses escritórios boutiques conseguem cobrar R$5.000 a hora para fazer uma consulta, e você não consegue cobrar R$50 do que o seu cliente vizinho aí que aparece na sua porta para te tirar dúvidas, né? Então, é justamente nesses pontos que a gente precisa trabalhar. A nova advocacia, como ela vem sendo chamada agora, ela não é tão nova assim. Mas como houve esse movimento do mercado, se faz necessário que o advogado hoje aprenda a lidar com as suas emoções, para que ele, quando estiver ali no meio do jogo, né? Lembra da capoeira que eu acabei de dar o exemplo? Quando ele estiver ali no meio do jogo, ele faça exatamente como ele tinha imaginado que faria se estivesse no lugar daquele outro capoeirista. Então, no caso da advocacia, quando você vai assistir uma audiência de um colega, você fica ali, né, fora da roda, imaginando, não, eu faria esse movimento, eu usaria essa estratégia, aquela estratégia. No final das contas, você acaba não utilizando as estratégias que seriam cabíveis. Por quê? Porque você não desenvolveu em você as estratégias que seriam possíveis e viáveis para você desempenhar o seu trabalho ali. Então, qual que é a proposta aqui? A proposta aqui é que você identifique hoje agora, como que você faz para ter o seu desenvolvimento pessoal, emocional, apto para que você chegue a alcançar o mercado que você deseja, que você idealiza. Então vamos supor que você hoje queira trabalhar nesse micro nicho que eu falei para você, que é do inventário da rede social do morto. Se você for trabalhar nesse micro nicho, o que você precisa saber? Bom, você precisa entender como funcionam as redes sociais. Ou seja, você precisa desenvolver a habilidade da curiosidade, a habilidade da informação, de buscar, de colher informação. Porque certamente esse inventariante, esse espólio, ele vai ter informações que você, se não tiver, não vai levar a segurança necessária para que ele te contrate. Entendeu? Então, toda vez que você estiver ali ouvindo o seu cliente, toda vez que você estiver olhando para o mercado do jurídico, para o mercado da advocacia e estiver pensando, nossa, eu acho que está difícil hoje, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, nossa, mas, por exemplo, né, você anda em determinadas ruas, tem 1 milhão de advogados ali naquela rua. Você entra num prédio comercial, aquela placa do prédio comercial tem só nome de advocacia, né? De advocacia ali. Aí você fica imaginando, como que meu nominho, tão pequenininho, né? Vai caber ali? Você fica se perguntando isso. Veja, é um momento em que você tem que parar, respirar fundo e falar assim, o que eu preciso saber para que meu nome esteja coerente com aquela parede? A parede que eu digo é a parede do prédio comercial, né? Que você foi lá e verificou que quer entrar naquele prédio comercial.
O que eu preciso conhecer? O que eu preciso saber para que eu possa estar ali, estar apta a trabalhar e a atuar ali? Então é nesse sentido que você vai começar a desenvolver a si mesmo, a si mesma. Então a minha proposta para a gente hoje nessa palestra é que você mergulhe em você mesma para poder identificar exatamente como que você pode se diferenciar. Qual que é o seu diferencial competitivo, né? No que você é bom, que faz com que você seja diferente da outra pessoa. Você vê, eu não falei assim, faz com que você seja melhor, mas faz com que você seja diferente da outra pessoa. Por quê? Porque esse sentido de melhor e pior, ele tá caindo por terra. Cada dia que passa, essa competitividade desenfreada, sanguinária, ela tá caindo por terra. Por quê? Porque as novas gerações, elas estão com um espírito colaborativo muito maiores. As novas gerações estão trazendo a percepção, do que é bom, do que efetivamente pode ser construído agora. Então, a minha proposta para você agora é que você enxergue assim, peraí, eu preciso identificar o que falta em mim para eu assumir aquilo que eu espero. Então, se eu espero, por exemplo, ter meu nome naquela parede, daquele escritório, daquele prédio blaster, onde só tem advogado master, o que eu preciso fazer? Qual o diferencial que eu posso desenvolver em mim para que eu tenha um empoderamento de chegar e posicionar o meu nome ali sem ter medo do meu cliente vir me procurar, esquecer meu nome e pegar o próximo que ele achar na lista? Que tipo de diferencial você pode ter hoje? E aí, assim, eu vou trazer alguns do mercado, mas eu quero que você pense eu vou trazer alguns do mercado, mas eu quero de verdade que você comece a pensar nos que você tem aí para você, tá bom? Então vamos lá aqui comigo. Hoje o mercado exige que você tenha melhor adaptabilidade. Quando a gente fala assim, seja adaptável, algumas pessoas se restringem a pensar o seguinte, ser adaptável então é não ter opinião própria, né? Não. É ser Maria vai com as outras. Não. Ser adaptável é num momento como este aqui da pandemia, é você ficar recluso, cumprindo a quarentena e entendendo que a velocidade tecnológica está chegando e não tem mais como fugir. Então, ser adaptável é você compreender que ao invés de você sair do seu escritório e sair da sua casa para ir para o seu escritório para poder fazer uma reunião presencial com o cliente, é você pegar esse mesmo cliente e fazer essa reunião com ele virtual. É você encontrar no virtual uma forma de acolhimento como se você estivesse presencial. Então o acolhimento aqui, ele tem que ser muito profundo, tanto quanto seria se estivéssemos pessoalmente. Eu preciso estar sentada na sua sala, a gente tem que estar juntos no mesmo ambiente. E aí como é que a gente faz para conseguir isso? Né? Uma das estratégias que a gente faz é justamente essa, é eu entender o que me falta para que eu chegue a alcançar esse conforto de conversar com o outro pelo outro lado da tela como se eu estivesse pessoalmente. Então, neste momento, eu olho para você e eu estou olhando nos seus olhos. Neste momento, não há mais ninguém com a gente a não ser eu e você. Por que tem que ser essa sensação? Porque o cliente tem que sentir o acolhimento que você daria presencialmente. Então, se adaptar é parar de reclamar das audiências virtuais e começar a entender como que você faz para cativar o juiz do outro lado, para ser simpático com o promotor do outro lado e conseguir fazer as suas melhores defesas, ainda que pela tela do computador ou do celular. É fundamental que você compreenda que é possível.
É possível. Grandes causas estão sendo julgadas virtualmente. Então, é possível. Agora, enquanto você continuar com essa resistência de ai, é difícil, ai, tá longe, ai, meu cliente não sabe. Semana passada eu tive uma audiência com um cliente que era humilde, muito humilde. E aí eu peguei e dei todas as coordenadas, eu expliquei, eu passei 1 hora dando aula para ele sobre como mexer no celular, como baixar o aplicativo, eu fui passando todos os links. É minha obrigação, se eu quero que aquele processo ande mais rápido. Porque senão, se for entrar na pauta presencial, olha quando vai ser. Entendeu? E você sabe que nós finalizamos a audiência com sucesso? Você sabe que ao final da audiência ele falou, nossa, doutor, eu achei que ia ser mais difícil, mas eu gostei dessa coisa. Olha que interessante. E assim, foi fácil eu ter que despender do meu tempo para fazer isso? Não. Mas foi necessário. Por quê? Porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Entendeu? Então foi necessário. Quando é necessário, eu paro e penso assim, peraí, ele é bem humilde, né? Ele é bem humilde, mas eu acredito no ser humano. Então, se eu acredito no ser humano, o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Aí eu peguei e antes da audiência, muito antes do dia da audiência, a gente treinou e retreinou, entrar na ferramenta, pegar o link, eu comecei a mandar link para ele no e-mail, porque ele não sabia mexer no e-mail, ele nem tinha e-mail, então eu tive que ensinar a abrir. Então assim, gente, olha, a nova advocacia, ela exige um profissional mais acolhedor e mais humanizado. É só isso que vai suplantar a inteligência artificial que vem por aí. Porque sim, a inteligência artificial está derrubando emprego, sim. Mas ela está roubando emprego, ela está criando empregos novos que não existiam e nem eram concebíveis até então. Ela não está roubando emprego. Ela só está fazendo o curso certo do rio, né? Qual é o curso certo do rio? São as coisas evoluírem. E o papel do advogado não é ficar preso à letra da lei. O papel do advogado é acompanhar o movimento social para implementar a letra da lei junto ao direito material do seu cliente. É uma ciência, doutor. É uma ciência, doutora. É uma ciência. Então, quando eu começo a minha fala dizendo que a nossa palestra de hoje é para aquele advogado que tem mais de 10 anos de carreira, é justamente para que você resgate esse olhar de que é uma ciência. E pasmem, é uma ciência humana. Então, que tal se a gente resgatar a humanologia, a humanidade que há em todos nós, né? Que tal se a gente resgatar? Não é fácil, porque a gente se deixou perder por aí, mas é possível, é viável. E eu confio em você, né? Eu confio em você. Entendeu? Então vamos lá. A gente falou da adaptabilidade, da flexibilidade, que é assim, eu tenho a minha opinião, mas neste momento é necessário que a gente implemente outro tipo de sistema. Vai ferir a minha opinião? Não, não vai. Mas vai discordar da minha opinião? Vai. Por quê? Porque a minha opinião está errada? Não. É porque aquela maneira de fazer é melhor do que a minha opinião nesse momento. É mais palpável do que a minha opinião nesse momento. Então aí a gente implementa no escritório a opinião do meu sócio, a opinião do meu colega. Sim? Adaptabilidade, flexibilidade. Agora, meus amigos, agora a gente vai falar sobre conversas difíceis. Muitas das sociedades se desfazem, muitos divórcios acontecem. E se a gente pensar bem, né, não é assim,
não deixa de ser um divórcio, né? Quando a sociedade acaba. Muitas parcerias se extinguem, muitos funcionários são demitidos por falta de diálogo. Diálogo. E essa semana, esse mês, a gente tá no primeiro mês de oratória e comunicação assertiva da OAB aqui de Francisco Morato. E é bem interessante porque o que eu vou falar agora está coadunando com o propósito desse mês. E assim, precisamos aprender a amadurecer as nossas relações a tal ponto que a gente possa ter conversas difíceis sem nos magoar, sem ficar achando que fulano não me ama, não gosta de mim, eu não vou gostar dele. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não é. E ainda que seja sobre a percepção do outro, né? Então vamos supor que tem alguém tentando te fazer mal, é o outro que está te fazendo mal. Entendeu? Então você não precisa pegar para você, é como um presente. Quando você recebe um presente, você aceita ou não. É como uma herança, quando você recebe a herança, você aceita ou não. Se for conveniente, você pega, se não for conveniente, você não pega. Então, o que eu observo nos escritórios, grandes escritórios que muitas vezes me procuram para fazer uma mentoria ou consultoria? Eles têm a tendência de vir procurar a gente só quando tá, né? Já não dá mais, quando o divórcio é iminente. Aí vem procurar, mas até aí tudo bem. Contudo, quando a gente para ouvir os dois lados isoladamente, a gente observa que era questão de voltar 3 casas anteriores, voltar 3 passos, e não é nenhum pedir desculpa para o outro, é só um dizer para o outro o que gostaria, e o outro ouvir daquele um o que aquele um gostaria. Eu acabei de falar sobre humanologia, sobre você resgatar a humanidade que há em você, sobre você ser flexível, se adaptar, mas a gente esquece de ouvir o outro pela perspectiva do outro. Eu ouço as pessoas pela minha perspectiva, então eu não estou ouvindo os outros, eu estou ouvindo mais de mim. Mais de mim. Eu quero que vocês leiam o livro O Ego é o Inimigo. Esse livro é maravilhoso, porque ele fala para você onde é que você está deixando o seu ego exacerbar a tal ponto que você perde a razão porque você está preso na circunstância do que o outro fez. Mas você não se colocou no lugar do outro para entender por que será que ele fez. Fernanda, então você está no mundo encantado? Não existe gente malvada? Existe, opa! Existe muita gente malvada, existe muita gente mau caráter, existe muita pessoa mesquinha, ávida por poder, ávida por ganância, ávida por te derrubar de graça. Existe bastante gente assim. Mas eu tô falando da maioria da população, que graças a Deus não é esse tipo, que só precisa ser ouvida sobre o seu ponto de vista. Então a minha proposta para você hoje é assim: você tem uma conversa difícil para ter com o seu sócio, com o seu parceiro, seja pontual. Ser pontual é fundamental. E olha, se você pegar essa lição hoje, se você pegar essa técnica hoje, você melhora todos os seus relacionamentos, absolutamente todos. Absolutamente todos. Entendeu? Por quê? Porque você vai virar para aquela pessoa ali do seu meio e vai falar assim para ela: eu não gostei disso que você fez. Ponto. Ou isso que você fez me trouxe um mal-estar. Ou por que você fez isso? É melhor do que você sustentar um bico do tamanho do mundo. É melhor do que você sustentar aquele mau humor, aquela indisponibilidade, aquela forma de não querer trabalhar, de não querer estar junto, de não querer estar próximo. Seja pontual, seja assertivo.
Quando você começa a ser pontual, o seu turnover é a rotatividade, em relação aos seus funcionários, ela diminui drasticamente. Por que diminui? Porque eu consigo consertar os eixos e aparando as arestas conforme elas aparecem. Apareceu aqui um pelo que não deveria, eu corto. Apareceu aqui um não sei o que eu não queria, eu corto. Eu consigo corrigir a rota durante a caminhada, durante o meu andar. Mas eu só vou conseguir isso efetivamente se eu me dispuser a ouvir o outro pela perspectiva do outro. Então veja, eu falei assim, eu não gostei do que você fez. Aí quando você for me justificar, você vai falar, olha, eu fiz isso por causa disso. Você vai ter que esfriar a cabeça e ouvir, ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver. Você vai precisar esfriar a cabeça e ouvir genuinamente o que aquela pessoa está te dizendo. Às vezes, aquele cliente está com ruído na comunicação com você, justamente porque você não está disponível para ouvi-lo. Às vezes, você vai perder um parceiro da vida, justamente porque você não está disponível para ouvi-lo. E às vezes, aquilo que a pessoa fez para você é só o reflexo do que ela vem recebendo do mundo. Sabe como se fosse o efeito dominó, quando você bate em um, os outros vão caindo? É só o reflexo do que ela vem ouvindo. Por isso que a gente tem que ter o máximo de amorosidade possível. Não é ser trouxa, não é ser bobo, é ser assertivo. É dar a oportunidade para a pessoa se explicar. É dar a oportunidade para a pessoa falar o que ela quer falar, para que seja notável, para que seja notório se aquela pessoa está dizendo algo coerente ou não. Se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, verdadeira ou não. Então eu peço que você preste atenção agora, toda vez em que você estiver com uma relação difícil, um funcionário. Eu já fui uma empresária que eu tive medo de falar com o funcionário, por inexperiência, por medo de perder aquele funcionário que para mim era muito bom, por insegurança. O meu começo, é lógico que eu tive muito medo. E aí eu entendi que quanto mais eu prolongava para falar com aquele funcionário, mais do mesmo ele fazia comigo. Sabe por quê? Porque quando eu deixava ele fazer, ele achava na cabeça dele que eu deixava ele fazer. E eu não estava deixando. Entendeu? Eu não estava deixando. Mas acontecia, e aí eu não reclamava e ele achava que podia fazer de novo. Eu não sei, teve pessoas que fizeram mais de uma vez só para me irritar? Sim. Existem pessoas malvadas no mundo, acabei de dizer que sim. Mas a maioria fazia até eu impor o limite. A advocacia é minha. Então eu quero que você resgate. Lembra que eu falei no início da minha fala? Resgata. Então assim, peraí, a advocacia é minha, ainda que haja um sócio, vem cá, sócio, peraí, vem cá, bem pertinho, vamos bater um papo. Sócio, quando você faz isso, seja pontual. Quando você faz isso, eu sinto isso, eu percebo aquilo, e isso me incomoda. É possível você não fazer mais? Ou tem alguma forma da gente melhorar isso? Gente, tão simples, né? De falar, então, mais fácil ainda. Eu não tô falando que você vai sair daqui, vai falar isso pro seu sócio e vai ser a coisa mais linda do mundo. Não. Porque ele nem tá no curso agora, né? Ele nem tá nessa palestra agora. O que eu tô te dizendo é que se você demorar mais, postergar mais para falar, maior vai ficar o caso.
maior vai ficar a proporção de quebra, a proporção de ruptura, a proporção no sentido de tendência, tá? Maior vai ficar a proporção de tendência, né? A tendência de quebrar, de ruir, uma coisa que você levou anos para construir. Então, hoje, o que você vai fazer? Vai parar e vai analisar, peraí, o que efetivamente me incomoda? Porque eu tenho que ser pontual. Ah, me incomoda X, Y, Z. Ah, então vamos lá. Vem cá. Me incomoda X, Y, Z. Então, fazer uma meditação, uma oração, vou conversar com alguém, vou esmurrar uma almofada e aí eu vou chamar o cidadão aqui para a nossa conversa e vou falar: cidadão do meu amor, minha querida, queridona, queridinho, queridão, veja bem. Veja bem. Aí você começa a conversar com aquela pessoa e mostrar para ela que você não está satisfeito com aquele resultado. Você começa a mostrar para a pessoa que aquele resultado que ela está mostrando para você não é o viável, não é o que você quer. Fernanda, vai ser fácil? Não. Então eu já estou te avisando agora, tá? Não vai ser fácil. Mas é possível. Fernanda, eu não quero fazer. Tudo bem. Então não reclama se isso se perpetuar na sua vida. Só não reclama. Entendeu? Fernanda, eu tô com medo. Tá, então vamos lá, vamos conversar. Então veja, existem mentorias, existem consultorias, existem profissionais aí que podem te ouvir, que podem trabalhar sua segurança, sua autoestima. Existem N formas de você chegar. Às vezes você pega essa live aqui, pega essa palestra aqui e manda para ele. E convida ele para assistir. E marca ele nessa, fala: nossa, eu assisti uma palestra ali que mudou minha vida, vê o que você acha. Aí você passa para a pessoa, vira já uma indireta. Mas não no sentido pejorativo da indireta, sabe? Ah, tá me dando indireta. Não, no sentido positivo, de mostrar para aquela pessoa que você sim está ali disponível para mudar. Então, vou abrir um parênteses, uma pausa. Você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui convidado por alguém, eu gostaria que você conversasse com essa pessoa, porque ela tem um recado muito importante para te dar. Converse, porque a conversa é a melhor mãe de todas. É aquela que ama, deita você no colo dela e deixa e te dá o conforto necessário para você seguir em frente. Uma boa conversa muda tudo, principalmente na vida de vocês dois. É legal, né? Então, seja bem-vindo ao mundo da Fernandolândia. Olha, um outro ponto que a gente pode observar aqui é o ponto da inteligência relacional. No ano passado eu fui na Fenaló, e lá na Fenaló, que é a maior feira, e teve sendo virtual inclusive, a Fenaló, que é a maior feira de jurídico do mercado atualmente, da América Latina, se eu não me engano, ela trouxe inúmeras tecnologias e formas de trabalho, de desenvolvimento, de trazer a realidade do mercado jurídico para os advogados. E lá eu encontrei várias empresas de RH e várias empresas de gestão de pessoas e várias headhunters. Headhunter é aquele profissional que vai em busca dos outros profissionais do mercado para poder contratar esses profissionais e encaminhá-los, né, para poder levar esses talentos para as advocacias, para as bancas que querem contratar. Pessoa física contrata o headhunter para se recolocar, tá? Ou para fazer uma transição de carreira.
e o headhunter também pode ser contratado pela empresa para fazer a contratação do pessoal. Olha que interessante, eu conversei com vários headhunters lá. E aí eu fiz a mesma pergunta para todos, né? Eu falei assim, olha, qual que é a soft skill, qual que é a habilidade que mais tem sido procurada hoje na advocacia, né? As grandes bancas jurídicas vêm procurando o que exatamente, né? E aí eles viraram para mim e falaram assim, Fernanda, olha, o que eles estão procurando eles estão procurando nesse momento a inteligência relacional. Eu falei, é sério? Ele falou, hoje é a skill mais desejada. Sabe o que é a inteligência relacional e a comercial? É aquele tipo de inteligência que fala sobre carisma, que é você agregar pessoas, que é você trazer pessoas para junto de você, que é você fazer com que as pessoas estejam a seu favor. É isso que é inteligência relacional. Tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que querem desenvolver e aí estudam para desenvolver, né? Então a inteligência relacional, ela faz muito bem para a sociedade. Por quê? Porque é uma pessoa que liga com a outra, que faz essa ponte entre os outros. Então, por exemplo, se eu estou hoje vivendo esse momento da quarentena, entrou a quarentena, e eu sei que a minha equipe está todo mundo desorientado, todo mundo nervoso, e eu sei que tem uma pessoa que sempre agrega todo mundo. Eu posso pegar essa pessoa, nomeá-la de líder de equipe nesse momento, né, pandêmico, e falar para que ela coordene as outras pessoas. Ou falar para que ela faça o meio de campo, nem oficialmente, tá? Não precisa ser oficialmente, mas fazer com que ela se relacione com as pessoas que de repente eu tenho dificuldade de me relacionar. Acontece também em relação a parcerias. Às vezes você é muito bom civilista, mas você não é bom trabalhista. Então, se você tem inteligência relacional, você consegue criar uma relação, um relacionamento de comercial a tal ponto que todo o processo trabalhista que chegar no seu escritório, você não descarta, porque é dinheiro, né? Então você não descarta, você simplesmente faz uma parceria com aquele processo com um colega que seja especialista. Isso é inteligência relacional. E essa é uma das que estão sendo mais requisitadas hoje. Olha que interessante, o ano passado, sem ter a possibilidade, né, da pandemia, aconteceu tudo isso. A gente já tinha essa habilidade, essa skill, soft skill, né? Já tinha essa habilidade já chamando aqui. E aí, de repente, quando você vai observar, eles estão trabalhando justamente para fazer com que essas pessoas tenham mais resultado. Então, hoje é importante que você consiga, por exemplo, resolver as questões pessoais de uma maneira mais indireta, sem se expor tanto, sem se degradar, sem se desgastar com as outras pessoas. É só você deixar fluir, entendeu? Então vamos resgatar lá. A gente viu a adaptabilidade, a flexibilidade, a gente viu ser colaborativo, a gente viu que você precisa aprender a trabalhar com conversas difíceis, porque cada dia que passa, mais conversas estão sendo mais difíceis. Os ânimos estão exacerbados, né? As pessoas estão rudes hoje em dia, na maioria, né? Então os ânimos estão exacerbados, exaltados, e aí as pessoas acabam sendo rudes umas com as outras desnecessariamente, né? Mas acabam sendo também. Então, quando você chega com um fator mais acolhedor, um fator mais de inteligência emocional mesmo, sabe? De saber lidar com aquela situação, você consegue ter resultados melhores e maiores, tá? As skills, as habilidades que estão fora do mercado. Cada vez mais pessoas estão sendo enxotadas no mercado quando demonstram essas habilidades. Puxa-saquismo. Não seja um puxa-saco. Todo puxa-saco morre no braço, a gente fala, né? Por quê? Porque assim, eu não preciso de alguém que fique me elogiando. Eu não preciso de alguém que fique me envaidecendo. Eu não preciso, sabe? E quanto mais eu percebo que a pessoa me elogia, quanto mais eu percebo que a pessoa me envaidece, mais eu sei que essa pessoa é pouco confiável.
Então, isso acontece com o mercado como um todo. Quanto mais elogiosa a pessoa for, quanto mais permissiva ela for, boazinha ela for, menos espaço ela vai ter no mercado. Não porque o mercado tem uma concorrência exacerbada, não. Mas é porque o mercado não tolera mais esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente, ele não sai do lugar. Ele entra onde ele vê que tem uma oportunidade, aí ele se instala ali e não deixa o outro crescer e não cresce. Então, o que acontece? Ser puxa-saco hoje faz com que você fique estagnado e tente estagnar todo mundo ali próximo de você. Porque se alguém for maior que você não vai conseguir alcançar aquela pessoa não vai te dar bola. Então, por isso, você precisa segurar, estagnar aquela pessoa junto com você. Presta atenção nisso. Os puxa-sacos estão sendo eliminados do mercado, pouco a pouco vão sendo eliminados. Depois eles têm que se adaptar, né? Aí eles assistem uma palestra como essa e começam a se adaptar. Mas se for inato a eles, possivelmente não vai ter chances, né? Não vai resolver, caso ele não queira, né? Eu acredito que todo mundo pode mudar, mas a pessoa tem que querer mudar. Se ela não quiser, não acontece não. Então a proposta de hoje é essa. Reflete sobre o que falta para você entender como você faz para alavancar os seus resultados. O que falta em você? E aí a gente está falando de habilidades intrapessoais, que são as habilidades da inteligência emocional. E aí quando a gente fala das habilidades da inteligência emocional, a gente precisa desenvolvê-las olhando para onde? Para nós mesmos e para os nossos comportamentos e atitudes dia após dia. Então, a regra de hoje a proposta de hoje olha para você e responde. O que falta para você melhorar profissionalmente falando, para você ter mais resultados? Identifica isso, percebe o que falta e começa a melhorar, e começa a mudar. Fernanda, mas vai ser fácil? Não, e não precisa ser. Fernanda, vai ser simples? Não, e não precisa ser. Ela vai ser possível, ela vai ser viável. Não vai ser fácil, não vai ser simples, mas é possível, é viável. Então, sendo possível e viável, eu vou fazer, porque é para mim, certo? Você tá nessa vida? É a única vida até então, né? A gente desconhece as outras, a gente imagina as outras, a gente cria as outras para a gente viver melhor, para nos confortar no fundo. Mas enquanto você estiver aqui, procure fazer o melhor com o que você tem aqui, entende? Então olha para você hoje e veja o que você pode melhorar, como você pode alavancar, o que você pode trazer, que as coisas vão melhorando para você. Tá bom? Fernanda Ferreira da Silva, hoje a nossa palestra foi sobre habilidades da nova advocacia. Eu espero que vocês gostem, falem aqui nos comentários, mandem mensagem para a subseção sobre o que vocês acharam, quais os temas que vocês querem que a gente traga nas próximas semanas. Na terça-feira que vem, às 17 horas, a gente vai falar sobre comunicação assertiva na prática. E na quinta-feira a gente vai falar com um advogado. Deixa eu só pegar o nome dele aqui, já fica até mais fácil, né? Na quinta-feira que vem a palestra é maravilhosa. A importância da postura sistêmica no exercício da advocacia. Olha que lindo! Basicamente, assim, ele vai trazer uma nova percepção sobre essa palestra que a gente falou agora. É o Dr. Leonardo Romero. Essa palestra é sensacional, você não pode perder. Então, terça-feira eu volto com vocês às 17 horas e quinta-feira às 17 horas por aqui também. Esse da quinta-feira vai ser no Zoom, tá? Então, o link a gente vai deixar disponível nos canais da UAB, da subseção, tá bom? Então, vai ser bem interessante que vocês participem desse primeiro mês, porque é o nosso aquecimento
para o nosso congresso, dia 3 de dezembro, de oratória e comunicação assertiva. Eu aguardo vocês lá, agradeço mais uma vez a oportunidade à subseção de Francisco Morato pela oportunidade de fala, né? Agradeço também a todos a diretoria, os presidentes, os colegas. Ingressem nas comissões, porque faz diferença quando o advogado se aproxima da UAB, que é a nossa entidade de classe. Quanto mais próximo nós estivermos, mais chance a gente tem de reverberar a nossa luz e o nosso amor no mercado e na sociedade. Afinal de contas, somos instrumento da justiça, né? Nós somos instrumento nós somos ponte, né? Que aproxima, que liga o cidadão do poder judiciário. Então, quando você é uma ponte nova, quando você é uma ponte robusta, quando você é uma ponte forte, confiante, confiável, você cumpre o seu papel, a sua função social enquanto advogado, enquanto advogada, tá bom? Muito obrigada e eu fico por aqui. Obrigada, gente! Reverbera comigo. Até mais, até a próxima.